Olha, é difícil porque são 61 mil torcedores, 60 mil torcedores do Vasco, ou 60.500, que vieram ao Maracanã numa expectativa de um time que teve na quinta-feira uma atuação nos primeiros 30 minutos boa, muito boa eu diria, e que acabou o jogo empatando, jogando mal, num psicológico ruim, que é algo que começa a me preocupar muito, o desequilíbrio desse time, porque eu não vou atribuir a soberba, nem salto alto, o que aconteceu no jogo de quinta-feira, porque eu não quero acreditar, porque eu acho que esse time tem postura, tem caráter, mas eu falei na quinta-feira que alguns jogadores, nitidamente, achavam que tinham se transformado em jogadores de seleção mundial. Alguns jogadores, por exemplo, o Matheus Carvalho, que vinha jogando bem, e aí começa, vai bem, né? Aquela coisa, aí tira uma foto. E eu sou muito chato com isso, e sou mesmo, cara. E você, porque eu conheço muito, principalmente desse trabalho de imagem de jogador. Jogador que não deu um chute na bola na vida. Na vida! Eu tava lá tirando foto com o coco na mão, bebendo, um coquinho, tudo demais, legal. Virou o cara, o xodó, o querido. E tá nitidamente caindo de produção, depois disso tudo. Caindo de produção, porque me parece que subiu a cabeça. O Zé Gabriel, que eu acho que não é uma questão nem de subir a cabeça, mas é de insegurança pela chegada dos reforços. Tem alguma coisa psicologicamente que não tá legal no elenco do Vasco, não tá bem. Então é um time que ganha 2-0 do Água Santa e toma uma virada. É um time que hoje tem posturas absurdas para um time com jogadores de nível profissional alto, como o seu Paulo Henrique, que dá um bico para o meio da grande área no primeiro tempo, já não é a primeira vez, já fez isso algumas vezes. É o seu Puma Rodrigues, completamente irresponsável no jogo, que quer sair driblando e perde a bola e reclama de quê? Reclama de quê? É o seu Gary Medel, que tem uma jurisprudência de que não sai do time do Vasco e hoje fez uma partida pavorosa. Mas aí eu acho que a gente precisa cobrar também, e é bom que a gente tenha essa liberdade e essa responsabilidade sempre de mostrar a verdade, como nós fizemos ano passado, porque a gente aqui não é pachecão, a gente torce, mas a gente enxerga, tá? A gente enxerga. Ano passado, Ramon Dias fez muitas coisas erradas em vários jogos. E esse ano, repete, já fez o time jogar bem, mas tem tido dificuldades em alguns jogos, nas mudanças, nas escalações, e como aconteceu no jogo de quinta-feira, quando ele destruiu a parte tática do time do Vasco, hoje de novo, com uma escalação sem nenhuma. E olha, eu até disse no pré-jogo, e achei legal a entrada do Cleiton, acho que o Cleiton é um jogador que pode ajudar, não acho que o Cleiton tenha jogado mal, mas o cara chega quinta para jogar domingo, depois que o time fez uma boa partida, e não é um time de ponta, e que precisa estar mais agrupado, mais redondinho, o que o Ramon Dias fez hoje, e a gente pode criticar, e vamos criticar, apesar de todos aqueles que acham que a gente não pode, como se qualquer pessoa fosse acima do bem e do mal, e não são, para nós não são, pelo menos para mim não, quem está acima de tudo é o Vasco, tá? E hoje, mais uma vez, a escalação do Cleiton me pareceu extremamente precipitada para um time que não consegue se adaptar ao esquema que vinha jogando com tanta facilidade, mas que mostrou evolução na quinta e que simplesmente muda radicalmente. Porque é muito radical você tirar o Watson, o Watson craque? Não, mas o Watson joga de uma forma que, por exemplo, facilita o Payet, ele agiliza o lateral, ele compõe o meio de campo, fecha mais. O Cleiton é um atacante que jogava pela esquerda, marcava o Payet. Jogava pela direita, marcava o Paulo Henrique. Por dentro, ainda tentou algumas jogadas. É mau jogador? Não. É bom jogador, mas precisa treinar. E o Vasco foi amplamente dominado. E a gente está falando isso aqui há alguns jogos.
há alguns jogos. O Vasco tem uma deficiência séria, que a comissão técnica do Vasco tem obrigação de ver isso. Não dá para passar mais uma vez em branco. O Vasco não povoa o seu meio de campo. O Vasco é atacado com muita facilidade por qualquer equipe. E hoje, de novo, porque o Vasco foi assim contra o Bangu em Brasília, foi assim contra o Nova Iguaçu em Uberlândia. No jogo com o Fluminense, os melhores momentos do Fluminense foram ali na entrada da área. Contra o Botafogo, a gente toma um gol que é anulado num passe da entrada da área, nas costas dos laterais. E o Vitor Sá estava impedido. Mas na sequência, o Eduardo toca para o centroavante, que faz a escora e na entrada da área bate de fora da área. Bate lá no ângulo. Falta de marcação, falta de posicionamento. Eu sou muito favorável aos 3 zagueiros pelas características que o Vasco tem, dos seus jogadores. Mas não está dando certo. Está enrolado principalmente pela posição errada desses 3 zagueiros e pela falta de, até um pouco de inteligência tática dos volantes, que além de não serem volantes de presença, apesar de que eu acho que essa questão de pegada é muito superficial, o jogador precisa estar bem posicionado. Os jogadores do Vasco estão mal posicionados. E a gente tomou um sufoco no primeiro tempo, 2 bolas na trave, o Léo Jardim extraordinário, o maior homem em campo hoje, fez pelo menos aí umas 6 defesas incríveis. O Ramon Dias tenta melhorar no segundo tempo, faz uma alteração burocrática, não mudando o seu conceito, troca 2 volantes por 2 volantes, bota o Adson, o time melhora porque o Adson entra ligado, na verdade até no intervalo, ele colocou 3 jogadores e não botou o Adson. Ele botou um lateral para um lateral, 2 volantes nos 2 volantes. Quer dizer, não admitindo que o esquema não estava legal. Preferiu mudar peças. E colocou 3 jogadores que, por conta do esquema não estar bem, não renderam. O Sforza lento, o Matheus Carvalho enrolado e o Puma Rodrigues, um absurdo. Absolutamente um absurdo a maneira tão letárgica, a maneira tão irresponsável que esse uruguaio entrou hoje no jogo. Alguém precisa pegar esse rapaz e comer ele no esporro em castelhano. Porque é de uma falta de vontade que a gente viu, porque o Paulo Henrique jogou mal no primeiro tempo e também lento, também devagar. Mas você pode até reclamar, dizer, não, mas ali estava um cara faltando, ele sentiu falta do Adson, tudo bem. Mas no segundo tempo o Adson dominava a bola, o Puma estava com a bunda colada lá atrás, incapaz de passar do meio de campo, só na boa, inseguro, lento, não dando opção. E aí, mais uma vez, o Léo Jardim salvou, porque o Nova Iguaçu teve hoje a chance de liquidar a classificação. O Nova Iguaçu foi muito melhor do que o Vasco, mas muito, mas sabe o que é um muito com U? Muito melhor do que o Vasco. O Vasco empatou na força da camisa e numa atuação digna do seu camisa 10, que teve culhão para jogar, coisa que o time do Vasco não teve. Como disse o Lucas Piton, está mais preocupado com briguinha, está mais preocupado com desentendimento, com rusguinha. E um time que fica nessa briguinha, rusguinha contra o Nova Iguaçu, ainda precisa comer muito feijão para ser um time bom. Porque o psicológico do time que estava bem, ó, mental. Agora, não adianta o Ramon e o Emiliano ficarem na beira do campo apenas gritando. Eles precisam mexer, eles precisam ver. Não dá para, com 30 minutos do primeiro tempo, o sufoco que o Vasco está tomando e não mudar absolutamente nada. Tem que esperar o intervalo. E aí muda 6 por meia dúzia. O elenco tem sérias deficiências, seríssimas deficiências. Tem um zagueiro veterano atrás, que hoje me preocupou muito, que é o Guerre Medel, que não ganhou uma bola no corpo, no giro, e pegou o Carlinhos do Nova Iguaçu, que hoje mostrou por que é o Carlinhos do Nova Iguaçu. Podia ter decidido o jogo. Se é o Pedro, o centroavante do Flamengo, o Vasco tinha perdido de 4 hoje. 4. O Medel foi muito mal. Os volantes péssimos, devagar, lentos, sem força, me pareciam até cansados. Você não tinha chegada, o Verratti foi um herói solitário lá na frente, mas também nada.
Os laterais, o esquerdo, o Piton, compareceu, fez o gol, luta mais, está num bom momento, mas a lateral direito uma negação. Uma atuação pavorosa, a pior do Vasco, sob o comando do Ramon Dias nesse ano. Não há nenhuma dúvida disso. E a gente precisa discutir isso seriamente, porque o Vasco poderia ter dado hoje um passo para chegar a uma final que precisa. Mas olha, se jogar assim e classificar contra o Nova Iguaçu, eu tenho medo da final contra o Flamengo. Porque jogar desse jeito que a gente jogou é ridículo, absolutamente ridículo. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.